trazer esses exercícios aqui, que são exercícios de circuitos mistos para determinação da resistência equivalente, tá bom? O que ele vai sempre pedir para a gente? A resistência equivalente entre dois pontos. No caso aqui, é o ponto A e B. O que são esses pontos A e B? É como se fosse a entrada e saída da corrente elétrica. Por enquanto, para a gente não importa muito saber quem é a entrada e quem é a saída. Importa saber que a corrente ela vai estar entrando por um desses pontos, saindo pelo outro e passando pelas resistências. A ideia no começo é sempre aquela que eu falei na semana passada, de colocar os pontos, que representam os potenciais. Por que as letras foram diferentes? Porque sempre tem uma resistência entre os pontos, né? Não tem dois pontos que são ligados por um fio de resistência nula, não tem. Tá? Então, tem pontos diferentes. Isso nos leva a chegar em que ponto? Em que não existe ninguém em curto-circuito nesse circuito e também não tem nenhuma resistência em paralelo com a outra. Né? Por enquanto, nesse aqui não tem nenhuma em paralelo com a outra. Depois de verificar que ninguém está em curto-circuito e que não tem em paralelo, o que a gente vai fazer? Vai colocar a corrente elétrica. Tá? A corrente ela vem aqui pelo A, por exemplo. Quando ela chega no ponto C, que é um nó, ela se divide em duas partes. Uma parte que vai percorrer essa parte aqui do circuito, outra parte que vai percorrer essa parte aqui do circuito. Elas vão se juntar no ponto D e vão sair por B, beleza? Então, o que a gente pode tirar daqui? Sempre que a gente indica as correntes no circuito, a gente consegue verificar quem está em série. Quem vai estar em série? É aqueles que estão sujeitos à passagem da mesma corrente. Então, você tem aqui, ó, esse raminho aqui, ó, a corrente vai passar pelo de 20, vai virar no E, tem que passar nesse de 20, vai virar no F, tem que passar no outro de 20. Então, o que eu posso afirmar sobre essas três resistências? Que elas estão em série. Em série porque é a mesma corrente que passa por elas. Se elas estão em série, quanto vai valer a resistência equivalente? Vai ser a soma delas. 20 mais 20 mais 20, que dá 60 ohms. Beleza? Depois de ter feito isso, redesenhe. Agora no comecinho que você está aprendendo, redesenha. E agora, entre C e D, você vai botar aquilo que você juntou, que é uma resistência de 60, que também está entre C e D. Ao olhar esse novo desenho, o que você vai enxergar? Que não tem mais ninguém em série, porque os de série você juntou. Mas agora tem em paralelo. Quem está em paralelo? Ó. Entre esses dois pontos, C e D, você tem quem? Você tem uma resistência de 30 e tem uma resistência de 60. Então, eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, o que a gente vai fazer? Em paralelo, a gente vai juntar os dois, fazendo o produto sobre a soma. Podia fazer a soma dos inversos? Podia. Mas como são dois diferentes, você pode fazer o produto sobre a soma. Ao fazer o produto sobre a soma, o resultado disso aqui vai dar 20. Aí o que a gente faz? Redesenha, né? Reduz mais um pouco esse circuito. Agora você repara que não tem ninguém em paralelo. Por quê? Porque não está entre os mesmos pontos. Mas isso virou uma série. Nessa série aqui, olha, o que você vai ter? O de 30, depois a corrente vem, passa pelo de 20, depois passa pelo de 30 e pronto, completou. Em série, você vai ter a resistência equivalente sendo a soma. 30 mais 20 mais 30. Isso aqui vai dar 80. Beleza? Então, isso aqui você não precisa linearizar. Você consegue só botando os pontos, indicando o sentido das correntes, saber quem está em série, quem está em paralelo e ir reduzindo passo a passo. Tá bom? Agora, esse outro aqui, tem gente que também consegue fazer, né, sem precisar abrir, e tem gente que vai precisar abrir. O processo é o mesmo, colocar pontinhos. Então, vamos lá? Ó, esse ponto é A, este ponto é A, esse ponto é A. Este ponto é B,
este ponto é B e este ponto é B. Por que a gente pode falar isso? Porque entre esses pontos tem fios de resistência desprezível. Agora eu falei para vocês na semana passada que você precisa colocar pontos, né, que fiquem nas extremidades de todas as resistências. Então esse ponto aqui eu preciso dar um nome para ele. Esse também. Eu vou fazer aqui o processo primeiro pelo desenho, depois vamos linearizar. Então pelo desenho você pensaria na corrente. A corrente vem aqui por B, por exemplo, podia vir por A. Parte dela sobre aqui, parte dela vem para o lado, parte dela vem na diagonal. Tranquilo? A parte que vem aqui subindo, ela vai passar pelo de 40, passa por esse de 20 e chega lá no ponto A. Ou seja, não é a mesma corrente que passa pelos dois? Então eles estão em série. Similar acontece aqui embaixo, ó. Uma corrente vai passar pelo 16, a mesma corrente passa pelo 14 e vai chegar lá no ponto A. Então também o 16 e o 14 estão em série. Agora aqui, ó. Este 15 está entre A e B, esse 30 está entre A e B. Então eles vão estar em paralelo. Aí o que você faria? Reduziria os da série, tiraria valores lá na parte verde e na parte rosa. Esses valores também vão estar entre A e B, assim como os amarelos, e faria tudo em paralelo, tá? Só que eu vou fazer diferente. Vou começar do zero novamente e vou linearizar. Então eu expliquei lá no vídeo gravado para vocês que o quê? Que você vai botar lá nas extremidades os pontos. Então eu tenho B e A, que são os pontos de entrada e saída da corrente. Você vai ter também aí o C e você vai ter também aí o E. Aí o que eu vou fazer? Vou substituir em cada um deles. Então olha só, vamos começar por esse 40 aqui, ó. 40 está entre B e C, ó. Quem mais? Esse 20. 20 está entre C e A. Então você vai ter aqui 20. Que mais? O 16. B e E. Sai do B, chegar no E, tem que passar pelo C. 16. Depois do E até o A, 14. Depois você tem os dois amarelos entre B e A. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui no começo, depois de botar os pontinhos, depois de distribuir todo mundo aí bonitinho, a gente vai botar as correntes. Eu tenho uma corrente que passa aqui, ó, pelo 16 e pelo 14. Eu tenho uma corrente que passa pelo 40 e pelo 20. Eu tenho uma corrente que passa pelo 15. E eu tenho uma corrente que passa pelo 30. Beleza? Repara, existe alguém em série? Existe. Esse 16 aqui, ó, está em série com o 14. Por quê? Porque é a mesma corrente que passa pelos dois. Esse 40 aqui, ó, está em série com quem? Com o 20. Porque é a mesma corrente vermelhinha aí que passa pelos dois. Os outros são correntes diferentes. Então, o que você vai fazer? Nós vamos juntar. Aqui, ó, o equivalente desse aqui está dando 30. O equivalente desse aqui, ó, tá dando 60. Então, o que aconteceu agora? Eu tenho 4 resistências. As 4 em paralelo. Então, para achar equivalente, eu vou fazer a soma dos inversos. 1 sobre 30. 1 sobre 60. Mais 1 sobre 15. Mais 1 sobre 30. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai dar mínimo 60. Dá 2 mais 1 mais 4 mais 2. Invertendo os dois, tá? Invertendo os dois, dá 60 sobre 9, que é 6,6 ohms.
beleza? Então você pode fazer linearizando, conseguindo enxergar sem linearizar também dá para fazer, não tem o menor problema, beleza? E a última coisa da aula de hoje é esse exercício aqui, ó. O que acontece nesse exercício? A gente quer saber qual é a corrente que passa em cada uma dessas resistências que estão numeradas aí, tá? Que tem seus valores. Para isso, eu preciso de duas coisas. Uma coisa é chamada lei dos nós. O que a lei dos nós diz? Bom, quem é o nó? Nó é esse pontinho azul aí. Quando você tem um fio que chega no ponto que tem mais de um caminho, ok? Ou dois fios que chegam num ponto e tem um caminho, ou tem mais de um caminho, tá? Esse é o nó. A lei dos nós vai dizer o seguinte, que a corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai do nó. A corrente que está entrando no nó aí é 5 amperes. A que vai sair do nó aí vai ser quanto? Também tem que ser 5 amperes. Só que esses 5 amperes vai estar dividido em quê? Em 3 partes, ó. Ok? Quanto vai ter cada parte? Se fossem resistências iguais, iria ser dividido em 3 partes iguais. Se tivesse um fio sem resistência e os outros com resistência, iria tudo pelo fio sem resistência. Só que aqui vamos ver quem tem resistência em cada fio, quanto tem de resistência em cada fio. Então assim, aqui, ó, esse vermelhinho aqui, ó. Esse vermelhinho aqui você tem 10 mais 2, 12 ohms. Esse do meio que eu vou pintar de verde aqui tem quanto? Tem 6 ohms. E essa de baixo aqui, vou pintar de rosinha. Esse aqui, ó, tem quanto? Opa. Vamos pintar de rosinha, ó. Esse aqui tem 1 mais 2. Tem 3 ohms. Então aqui a gente repara que são 3 caminhos com resistências diferentes. Então você vai ter correntes elétricas diferentes. Onde você vai ter a maior corrente elétrica? Na menor resistência. Onde que você vai ter menor corrente elétrica? Na maior resistência. Como os valores aqui são interessantes, por quê? Porque ó, o 6 é metade do 12, o 3 é metade do 6, a gente vai fazer uma proporção inversa aqui para as correntes. Tá? Como que a gente faz isso? Onde tem a maior resistência, a gente chama a corrente de I. Na do meio, que você tem a metade da resistência de cima, ou seja, 6 em relação ao 12, a metade, vai passar o dobro da corrente, porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. E o 3, como é a metade do 6, vai passar o dobro de corrente que passa lá, ou seja, vai passar 4i. Ou você poderia ter pensado 12 com 3, né? 4 vezes maior. Vamos para a lei dos nós. Lei dos nós. O que a lei dos nós vai dizer? Que o que entra pelo nó tem que ser igual ao que sai pelo nó. Entrou 5 amperes e saiu I, 2i, 4i. Ou seja, 7is. Então eu posso afirmar que I é igual a 5/7 de ampere. Aí respondendo a pergunta dele, quanto vai passar de corrente na resistência de 2 e na resistência de 10 que estão no mesmo ramo? Vai passar I, que é 5/7 de ampere. E na resistência de 6 ohms vai passar quanto? Vai passar o dobro, vai passar 10/7 de ampere. E na resistência de 1 e de 2 vai passar 4 vezes mais que a de cima, 20 sobre 7 amperes. Beleza? Se eu somar tudo, logicamente tem que dar os 5 amperes, verificando aí a lei dos nós. Tá bom? Isso a gente usa bastante, principalmente quando a gente já tem o valor da corrente, para saber quanto vai para cada lado, né? A gente faz essa proporção inversa.